Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio aqui do nosso Nerdverso. Chegamos já no episódio número 36 e continuamos aí acompanhando direto aqui os episódios de What If, né? A nossa quarta série do Disney Plus. Disney que chegou com tudo, a Marvel voltou em 2021 enlouquecida e a gente tá vendo agora o que seria de outros universos se algumas coisas tivessem saído diferentes e como um mínimo detalhe muda tudo. Deixa eu receber aqui o meu parceiraço Leandro. Boa noite, Leandro, tudo bem? Boa noite, grande Diegueira aí, sejam bem-vindos ao Nerdverso, eu sou Leandro Viana, e como o Diego falou, a gente chegou ao quarto episódio de Arif, e antes de vocês saberem o que a gente achou do episódio, a gente sempre começa o podcast com os abraços e beijos para todo mundo que sempre interage no nosso Instagram, no @nerdversocast. Então hoje, os abraços e beijos vão para Maria Antônia Parente, para o Rômulo César, para o @Will_Krause, para o Gustavo Santos, para o Breno Alves, para Laila de Paula, Lucas da Silva, Maria Júlia Pimenta e para Evelyn Santos, Diego. Grande abraço para essa galera aí que está acompanhando o nosso trabalho. E para você que ainda não conhece, não sabe onde é que a gente tá, bom, então eu vou te falar. A gente tá no Instagram, no @nerdversocast, com muito conteúdo visual, postagens, informações, notícias, novidades, e nos stories bastante enquete, interação, tá? Nós estamos também no Spotify e algumas outras plataformas de distribuição de áudio com o nosso podcast. E nós estamos também no YouTube. Se você quer assistir a gente aqui em vídeo, a gente está aqui aparecendo para vocês no YouTube, no Nerdverso Cast. Não sei por onde que vocês estão nos acompanhando, mas essas são as plataformas nas quais a gente está presente aí para entregar para vocês o conteúdo que a gente faz com muito carinho nessa nossa a produção do mundo nerd. Mas então acho que vamos começar, né, Leandro? Por onde que começamos? Vamos começar então falando do quarto episódio de Arif. Semana passada, Diego, a gente teve aí um episódio focado no mistério, né, de descobrir quem era o assassino. Já essa semana, o Doutor Estranho ele foi o centro das atenções, né? Foi um episódio mais dark, mais pensativo, assim, foi o luto do Doutor Estranho e ele usando assim os poderes mágicos de uma forma egoísta, né, Diego? E eu já cravo aqui que foi o melhor episódio da temporada, assim, ó, Marvel fez algo inesperado pra mim. E eu não sei como é que foi pra ti, Diego. Como é que foi essa surpresa desse episódio aí? Adorei, episódio incrível. Bom, o Doutor Estranho é um personagem que eu adoro, né? Não é surpresa pra ninguém, tá até na nossa montagem lá da nossa capa, nossa imagem de fundo, né? Nossa thumbnail do YouTube. Tem a montagem lá com o Leandro como Peter Parker, né? O Spider, e eu a montagem como o Doutor Estranho. Aliás, um grande abraço pro nosso amigo Thiago aí, que fez a Grande montagem Thiago pra gente. França. Isso. Então eu adoro o Doutor Estranho, não é surpresa, né? Quem me conhece, quem acompanha já aqui o Nerdverse já deve ter sacado isso. E, bom, então já começa já ganhando muito pra mim esse episódio, sendo um episódio focado nele. Tô ansiosíssimo pela contribuição que vai vir por aí ainda, né? Do Homem-Aranha Longe de Casa, Sem Volta pra Casa, e também do filme, né, dele, Multiverso da Loucura. E esse episódio então vem pra dar uma acalmada na gente que tá ansioso aí pra ver o Doutor Estranho. Então esse episódio foi muito bom, realmente adorei. Sim, sim. E Doutor Estranho mostrou todo o poder dele, né, Diego? Assim como Darth Vader era um Jedi, né? E foi pro lado do mal ficar mais forte, o Doutor Estranho também mostrou, né? Se vai pro lado do mal, ele fica muito, mas muito mais poderoso ali, podendo usar aquelas magias obscuras, né? Já pensa um pouquinho na Wanda, né? A Wanda já é mega ultra poderosa. Imagina ela com um Darkhold lá, o que pode acontecer nas mãos delas. Exatamente, exatamente. E foi muito massa, né, ver essa transformação. Sabe que em alguns momentos me lembrou até o. Em alguns momentos me lembrou o Jafar, né, do Ah, Aladdin, né? Quando ele começa a ganhar mais poder, assim, um pouco as características, assim, as feições do sim, rosto, assim, sim. né? Aquele rosto mais afinado e o lance do feiticeiro, né? Achei que tinha bastante semelhanças aí com o Jafar do Aladdin, que é da Disney, né? Né, e vamos falar, né, o que aconteceu de diferente nessa realidade? Qual foi o evento aí que ocasionou o IC dessa semana, né? Porque diferente lá do filme de 2016, o Stephen Strange aqui, ele não viajou sozinho para aquela palestra, né? Que ele ia Isso. participar, ia falar lá sobre as cirurgias no cérebro, né? Ele teve a companhia da cirurgiã e namorada nessa realidade, aí eles estão juntos, Diego. E isso que é totalmente diferente do outro filme. Esse, para mim, é o grande evento, né? É eles estarem juntos que ocasiona toda a mudança aí dessa realidade. Não sei se tu concorda com isso.
Concordo plenamente. É aí que tá o ponto, né? Claro que é legal também a gente reforçar que a gente tá vendo aí um Stephen Strange apaixonado, né? A gente não tinha essa Sim, paixão, né, dele, pelo menos não admitida. Se tinha, ele não sim, sim. revelava, né? E acredito que na história que a gente acompanhou, né, na linha temporal principal, digamos assim, não tem como ser dessa forma, porque senão ia aparecer em outros momentos, assim, ele sentindo saudade, sentindo falta, voltando pra salvar ela. Sim, O máximo que acontece é ele voltar pra ver ela quando ele mais precisa dela, né? Quando dá aquele problema lá naquela batalha, que ele sai do corpo e ele tem que pedir pra ela ajudar ele a trazer ele de volta e tal. Mas não é uma coisa que ele ama, que ele sente falta, que ele quer trazer ela de volta. Então, essa é uma grande mudança nesse outro universo, né? A doutora Christine Palmer, né? boa. E ela, a gente percebe então que nessa realidade eles estão namorando, apaixonados, ele é muito apaixonado por ela, isso fica, né, extremamente claro ao longo do episódio, mas então é aí que tá realmente, Leandro, a diferença, né, desse Sim, universo, sim. aí que a gente tem a ramificação, né, e esse universo então vai ganhar um sentido Sim. diferente. E como tu disse, né, Christine Palmer, ela vai junto com o Strange no carro, né? E daí o acidente ocorre da mesma maneira que no filme, só que ao invés do Strange ali machucar as mãos, a Christine morre, né? E o Vigia até falou, né? E se o Doutor Estranho perdesse o coração ao invés das mãos, né? Achei já essa frase de impacto, assim, ó. Cara, muito, muito forte esse episódio. A Marvel foi pra um lado dark que ela não costuma ir, então isso me impressionou muito. Eu até te falei, né? Mandei mensagem, cara, eu não tô sabendo ainda lidar com as minhas emoções, não sei se eu gostei ou não desse episódio. Depois eu refleti um pouquinho, eu pensei melhor e falei, cara, esse é o melhor episódio. Foi muito, muito foda. Foi muito bom mesmo. Eu confesso que eu não tenho tanta clareza, Leandro, pra dizer se esse é o melhor episódio. Eu ainda fico na dúvida entre o episódio do Guardiões, né? O Uhum. episódio 2, né? Do Pantera Negra como T'Challa como guardião. Ainda fico um pouco na dúvida. Aquele episódio eu gostei bastante. Sabe por que eu gosto mais desse, Diego? Porque esse Ah, tem um roteiro mais diferente, sabe? Parece que ele foi muito bem pensado, muito bem planejado, sabe? E é o final, acho que é o pior final de todos, né? O final mais triste de todos, eu diria. Os outros tu tem um pouquinho de esperança ainda. Aqui não. Aqui acabou totalmente a esperança. Por isso que eu acho que é o melhor episódio, porque a Marvel, ela saiu do caminho que ela sempre tá acostumada a ir, né? uhum, sim, 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 verdade. Eu vou te Ah, convencer ainda, meu. Vou te convencer. Não, é difícil pra mim assim decidir, mas pesa muito a favor de decidir que esse episódio seria o melhor. Pesa muito a questão da presença, mais uma vez, maravilhosa aí do Doutor Estranho, que eu adoro, né, cara? É muito Uhum. massa ver ele, então foi muito legal o episódio. Todas aquelas magias, as feitiçarias e, mais uma vez, as brincadeiras, né, com os paradoxos, com a questão de voltar no tempo e toda a complicação lógica que é imaginar isso, eu adoro. Então, pra mim, episódio maravilhoso. Cara, e a cena do acidente, aliás, é idêntica do filme, né? O jeito que o carro bate, capota e fica parado lá. Depois ele vai procurar a anciã, aprende a magia, ele barganha, né? Faz ali o acordo com o Dormammu. Eu sempre gosto de relembrar esses momentos nostálgicos, Diego. Então, pra mim, foi bem. Uhum. Esse comecinho foi bem rapidinho, né? Assim, flash, 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 aconteceu isso e agora a gente vai mudar o episódio nessa decisão. Sim, verdade, verdade. Mais uma vez a Marvel sempre cuidando para brindar a gente com referências claras, né? Recriações, eu diria, né? A gente tá revivendo cenas exatamente iguais como foram no MCU, ou se não é igual, com uma mera modificação ali daquele universo, mas muito, muito, muito parecidas ali, né? Né, Diego? E Ah, pode não, pode mandar. falar? Ah, tá. Não, não, Então, eu sei completar do ONG ali, mas pode mandar. Ah, então, ó, em certo momento, como até a parte que o Wong aparece, né, o Strange ele não supera o luto. E daí eu queria falar contigo que eu quero relacionar esse episódio, que é um luto do Strange, com o WandaVision, Diego. Eu diria que a única diferença é que o Doutor Estranho aqui ele tá agindo de plena consciência. A Wanda, ela explodiu de emoções, né? Ela não quis criar aquele mundo, tipo assim, ela viu aquela hora, ela viu o corpo do Visão destruído e não surtou, não fez nada. Ela foi lá, veio a casa onde eles compraram, né? Então a gente tem as duas histórias tendo a mesma premissa, só que elas são bem diferentes. A Wanda fez algo que não era calculado e o Strange foi atrás daquilo pensando muito bem no que estava fazendo. Não sei se tu Sim. concorda aí, Diego. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que eu concordo em praticamente tudo que tu disse. Na verdade, eu acho que assim, o ponto de partida eu concordo contigo. Assim, o Uhum. Strange planeja e a Wanda não planeja.
Agora, depois, né, do andamento da coisa, eu acho que a Wanda já tinha noção do que estava acontecendo, mas não tinha força para sair dessa, né? Eu acho que depois ela já foi tomando consciência, assim, de tipo, tá, tem uma coisa errada, eu tô participando disso, mas tá muito bom, eu não quero acordar desse sonho. Acho que no caso da Wanda foi um pouco diferente nesse sentido. Enquanto que para ele, não, ele tava o tempo todo consciente nisso, né? Uh, Sim. e, e, e estava pensando que valia a pena as consequências. Ele estava pensando que os fins justificariam os meios que ele estava utilizando, né? E aí só Sim, depois que ele sim. vai perceber que não. E como tu falou, né, ele tá focado nessa missão de trazer a Christine de volta, e daí a segunda palavra do episódio, depois do luto, pra mim é o egoísmo, né? Ele usa a joia do tempo ali, ele vai reviver a morte da Christine várias e várias vezes, né? Então, assim, tipo assim, tu vê alguém morrer uma vez, já é difícil. Então, tu imagina tu reviver essa morte inúmeras vezes. Então, ali que destrói o Strange por dentro, e ele vai pra um caminho que não consegue mais voltar, Diego. Sim, sim, sim. E aquela transformação que ele vai tendo é muito massa, né, cara? A gente tem Ah, que falar sim. depois Vamos disso, falar depois quando mas chegar nessa é, parte. é Vamos falar, cara. muito bom essa transformação. Mas enfim, eu tava falando aqui de efeitos especiais, mas essa transformação dele também, né? De ir sendo levado, assim, por esse desejo, por essa vontade, até que passa de um ponto, assim, que não tem mais volta, assim. A partir de agora, ele vai até o fim com isso, né? Que é o que a gente vai ver mais pra frente nas cenas. Sim, sim. Cara, e vamos falar um pouquinho da anciã, né? Que ela chega lá pra conversar com ele. A gente descobre na conversa ali que a morte da Christine, nessa realidade, é um ponto absoluto. Primeira vez que a gente ouve essa palavra no MCU. Ponto absoluto. É algo que sempre vai ocorrer. Não tem como mudar, né? Então eles falam até de paradoxo, Diego. E daí eu quero abrir um parênteses aqui porque eu me senti em casa. Porque para quem acha que matemática estuda só números, tá errado, né? Porque a matemática vai muito além. A matemática também estuda os paradoxos, né? Às vezes eu, em aula, assim, eu brinco com meus alunos, trago uns paradoxos. Tu gostou aí quando eles citaram paradoxos, Diego? Adorei, adoro, eu adoro paradoxos, cara, acho muito massa. Sempre que eu posso, eu também falo com os meus alunos sobre isso. Essa brincadeira lógica, né, que é o paradoxo, e nós estamos sempre muito próximos de paradoxos quando a gente começa a falar de linhas temporais, de viagem no tempo, de universos paralelos. Aí os paradoxos eles estão sempre muito próximos, né? Agora, eu queria voltar um pouquinho no ponto absoluto, né, Leandro? Na parte do Volta, ponto volta. absoluto, ali eu senti que a Marvel tava nos preparando para coisas que virão aí pela frente, cara. Aí eu senti que foi meio que assim, ó, não foi só um detalhe desse episódio, né? Foi uma pequena aula, um pequeno preparo do Kevin Feige e demais envolvidos, né? E demais responsáveis, orientando a gente, ó. Essa informação é importante, vocês precisam entender isso, porque isso vai voltar a aparecer em outros momentos, né, da fase 4 e das próximas fases, talvez. Então, é mais um elemento importante. Vamos lembrar que eu não tenho certeza agora se é uma informação confirmada ou se eram boatos, mas eu ouvi alguma coisa sobre o Kevin Feige e mais alguns integrantes, né, da cúpula do pessoal da Marvel Studios, reunindo-se para discutir as regras do multiverso, né? Para Hum. discutir e elaborar bem isso, sim, Ah, com para certeza, essa né? próxima jornada de filmes, né? Então, diz que foi uma reunião bem longa, né? Assim, onde eu vi essa informação, e então, para que fique bem organizado, né? Como é que vão ser as regras do multiverso para que a gente tente, né, também cuidar para não ficar uma coisa totalmente louca sem sentido. Sim. Obviamente vão ficar muitas perguntas abertas, não há como brincar com viagem no tempo nem multiverso sem deixar pontas soltas e perguntas abertas, não tem como. Vamos cair em contradição em alguns momentos, mas é importante que se tenham alguns cuidados, né? Que o Ultimato mostrou que se teve muito cuidado com isso na hora que ensinou a gente por meio daquelas brincadeiras, né, em que nós tínhamos o Rhodes, nós tínhamos Sim. o Scott Lang falando aquelas bobagens que a gente vê nos filmes, e tanto o Stark quanto também o Banner, né, explicando, cara, não é assim que as coisas funcionam. Então a gente teve aquela aula em Ultimato, depois a gente teve mais aula no Loki, né, sobre essas regras, sobre como que isso vai funcionar, e aí eu acho que esse ponto absoluto, Leandro, foi mais uma vez um aviso, uma aulinha pra gente. Eu acho que isso vai voltar a aparecer e a gente agora pode esperar o ponto absoluto voltando a aparecer em alguns momentos.
Com certeza, concordo muito contigo. E eu queria falar que esse episódio não teve muitas piadas, né? A única piada que eu lembro é o cara chamando o Strange de Dr. Armani. Sim, Essa aí sim. foi engraçado, depois repetiu de novo. Mas vamos falar quando ele chegar na biblioteca, então? Sim, bora lá. Pô, a gente vê pela primeira vez uma biblioteca de Cagliostro, eu nem sabia que existia a biblioteca de Cagliostro, porque, Também não. aliás, nas HQs, né, o Cagliostro ele foi um grande feiticeiro lá do século XVIII, né? E a gente lembra do livro Cagliostro, né, que a gente viu no Doutor Estranho, no filme Doutor Estranho de 2006, de 2016, né, que esse livro de Cagliostro, ele é tipo uma mistura, assim, de uma história pessoal do feiticeiro ali com conhecimento de inúmeras outras fontes, incluindo o Darkhold. O Cagliostro nas HQs, em um momento, já teve em posse o Darkhold. Tá? Aliás, a gente vai fazer um vídeo aí com diversas referências. Vamos trazer um pouquinho mais de curiosidade sobre o Cagliostro, né, Diego? Vamos adiantar Boa. uma, Diego? O que tu acha? Manda, claro, por favor, manda aí. O Cagliostro já foi, sim, professor de feitiçaria do Doutor Destino. Isso mesmo, Doutor Destino Nossa, cara. lá do Quarteto Fantástico, né? Quando o Doutor Destino ele resolveu, assim, voltar no tempo, né? Ele foi procurar alguém que pudesse ensinar artes místicas para ele. Então aí, ó, Boa. Cagliostro tem uma grande importância das HQs, hein? Ah, tu viu? Olha aí, ó. Não é só Doutor Estranho aí, Wong, Barão Mordo, né? Que mexem aí com a feitiçaria e com. Né, Sim. são magos, né? A gente já teve alguns outros aprendizes por aí, né? Como, por Aliás, exemplo, né, aí o Doutor Estranho. O Doutor Destino é nas HQs, né, dizem que é um dos Destino. maiores feiticeiros, né, Diego? Tipo assim, rivaliza ali, chega no nível muito alto, de tanto que ele aprendeu, porque além de gênio, ele aprendeu feitiçaria, né? Então, eu tô muito ansioso, assim, pra ver um Doutor Destino chegando na Marvel, assim, eu quero muito ele como um grande vilão da fase 5, talvez, sabe? Sim, sim, sim. Eu também espero. Eu espero muito que seja trazido com todo o merecimento, né? Que é devido a ele, né? Realmente. Não Sim. quero ver ele como um personagem que aparece e é derrotado num filme, né? Por favor, não. Vamos fazer o que aconteceu aquela vez lá em Era de Ultron com o Mercúrio lá, né? O Pietro lá, coitado, que Ah, não, apareceu e coitado. morreu no mesmo filme. Aquilo lá acho que tá enterrado, né? Mas voltando então ao assunto, né? O Strange ele descobre que o único jeito assim de ganhar poderes é absorvendo criaturas místicas. E a primeira que aparece ali e ele tenta barganhar, até, né, Diego? É um monstro com tentáculos. Eu fiquei assim, Opa! o que é isso? Será que é o mesmo monstro lá do primeiro episódio da Capitã Carter, Diego? Pois é, cara, fiquei com essa sensação aí. E, bom, difícil a gente não voltar a pensar. Eu quero me segurar porque a gente começa a viajar e daqui a pouco tá todo mundo falando de novo no Mephisto, coisa do tipo. Mas o que eu quero brincar, na verdade, não é o Mephisto, né? Eu quero brincar que, cara, é difícil não pensar no Shuma Gorath, né? Porque a gente tá falando aí de multiverso, a gente tá falando aí de viagem interdimensional. E aí tá aparecendo esses tentáculos aí em mais de um episódio, sabe? Em aparições similares, né? Porque primeiro a gente teve ali, acho que foi a questão com o Tesseract, que trouxe ali para Carter, né? Apareceu aquele monstro ali, que era o campeão da Hydra, eu acho que Isso. o, o Caveira Vermelha tava, tipo, invocando ele, digamos assim, né? Mas ele tava trazendo ele com o Tesseract, que permite, né, essa viagem aí pelo espaço. E agora a gente tem aí a invocação ali que o Doutor Estranho faz, né? De um ser místico e tal. E aí aparece esses tentáculos. Assim, acredito que a explicação mais simples é que não estão relacionadas as duas coisas. Mas eu gosto de acreditar que pode ser que sim, que seja uma mesma criatura ou de um mesmo local os dois vieram, tá? Só queria fazer um Uhum. paralelo aqui, Leandro, sobre uma questão assim fora do universo Marvel, mas que tem um pouco a ver com essa aparição desse povo aí, que é o seguinte: tem uma série que eu gostei bastante de assistir, porém deu tudo errado, a série foi cancelada, não continuou. Ó. É uma série que o nome da série é DOA, né? Ah, Acho The que o pessoal Way. deve ter assistido. Ah, Isso, The The Way. Way é demais. Eu adorei aquela série, mas ela foi cancelada, né? Não continuaram. E a segunda temporada realmente Sim. foi bem maluca, assim. E não sei se tu lembra, mas na segunda temporada tiveram alguns episódios em que a personagem principal, né, ela ia para um clube, e nesse clube meio assim alternativo, assim, um local meio tipo secreto em que só podia entrar pessoas convidadas e tal, ela fazia uma apresentação na qual um grande polvo colocava suas ventosas nela e ela morria por alguns segundos, e aí acontecia lá
um momento meio sobrenatural e tal, em que o povo falava através dela. Então rolava um lance meio assim, como é que eu posso dizer, sobrenatural, místico, assim, sabe? Do povo se conectando com ela. E depois esse povo é morto, e aí uma entidade fala lá assim, pá, mataram um ser muito poderoso. Então eu fico pensando se não há, de repente, alguma mitologia por trás, se não há alguma crença maior na qual as duas séries estão se inspirando, por trás de acreditar em um povo com poderes especiais. Porque às vezes essas séries elas fazem isso, né, cara? Elas se baseiam em alguma mitologia, em alguma história, alguma crença de um povo mais antigo, e aí fazem uma adaptação ali para sua realidade da sua série. Então fica aí a pergunta, a dúvida, será que tanto The Away quanto Marvel não estão se baseando em alguma crença antiga sobre algum misticismo em cima do povo, dentro de alguma crença, alguma realidade? Jogo aí pra galera, quem quiser contribuir com alguma ideia aí, talvez eu esteja viajando demais. Não, mas com certeza, Gil, com certeza, eu acho. Né? Só uma coisa que a gente estava esquecendo, né? Porque tá ligado o nome do cuidador lá da biblioteca? O nome dele é Obeng. Sim, eu ia te Obeng. pedir. E Obeng, quem é Obeng nas HQs, Diego? Até deixar pra ti. Ah, beleza. O Beng é um dos nomes dados ao Cagliostro, né? O Beng Sim. é um dos nomes que vai estar relacionado a ele. Não é o único, mas é um deles. Vamos lembrar que no episódio ele não admite que ele é o É. Cagliostro, né? Ele não se identifica muito bem e tal, e não responde muitas perguntas do Doutor Estranho, né? Do Stephen Strange, mas esse nome, então, referência claríssima às HQs. Porque em algumas HQs a gente tem essa referência ao Cagliostro chamado de Obeng. Ele teve diversos nomes, né? Acho que foi o primeiro nome até que foi dado, assim, foi o Bang, depois foi pegando outros nomes, passando por outras pessoas, né? Mas pra mim foi pura referência, assim, ele não era o Cagliostro ali. Até porque ele até morre de velhice e o Cagliostro é um cara do mal, né? Vamos pensar nisso Sim, também, né? sim, Mas, ô sim, Diego, sim. vamos falar das criaturas, então? Porque é cada criatura que apareceu ali muito louca, né? Meu Deus, teve um duende ou não? Teve um dragão, Cara, teve... aquele duende parecia o mestre dos magos, cara. Eu fiquei olhando pra ele e pensei, nossa, parece mestre dos magos. E o mestre dos magos, Coitadinho, né, cara, personagem, né, icônico do desenho Caverna do caverna Dragão. Poxa, olha o nome do personagem, né, cara? Mestre dos dos Magos. E magos. a gente tá assistindo aí o episódio do Mago Supremo ali. Então, cara, será que não foi uma brincadeira? Porque pra mim lembrou demais. Ah, cara, Aí eu a não tinha gente teve parado nisso. aquele. Eu acho que agora É, pode ser. eu fico pensando nessas piadas implícitas, sabe? Que nem, por exemplo, nessa transformação aí que a gente agora tá narrando, que né, trouxe esse lado sombrio aí pro Stephen Strange, ele se transformando num mago poderoso, mas indo pro lado, né, sombrio. Pra mim, cara, ficou muito parecido com o Jafar, que é um feiticeiro também, e é o feiticeiro da Disney, né, cara? Então, assim, pra mim faz muito Não. sentido essa conexão. Pode ter sido uma viagem, eu posso estar viajando muito mais, e de repente o pessoal depois lá da Disney, da Marvel, vai ouvir o nosso podcast e vai falar, nossa, os caras viajam, né, meu? Nem pensamos em tudo isso. Mas tô eu aqui viajando porque eu adoro viajar nisso. E aí a gente teve, né, Leandro? Já vou te passar então a bola. A gente teve, então, por exemplo, aquele inseto, né? E aquela Ah, piadinha ali que sim. ele fala, né? Ele fala, aí teve uma pequena piadinha, né, Leandro? Não chega a ser muito engraçado, mas é o bom humor ali do Stephen ainda aparecendo, né? Que ele fala assim: bela capa, vou pegar ela pra mim. Aí ele pega uma capa diferente pra essa versão dele, né? Não é aquele E fala manto, né? assim. Exatamente. Mas aí ele fala assim, né? Mas insetos é o meu limite. Aí vou te É. devolver. Porque o manto da levitação, ele escolhe o seu dono, né? Então a gente tem que lembrar isso, né? Mas ele ficou obcecado, né, Diego, por poder, que foi dito, ele ficou séculos absorvendo seres atrás de seres só para conseguir ali os objetivos dele. E quanto mais ele absorvia, né, a gente vê ali o cavanhaque, o manto dele ficando pontiagudos, né? Eles vão se moldando ali, deixa ele com um ar mais de vilão, que a gente falou do Jafar, né? E deixa ele mais estiloso também. Achei mais estiloso daí. Sim, Só que sim, sim. tem um momento que ele fica com umas olheiras bem profundas, mais pálido, tá parecendo até um vampiro, Diego. Sim, verdade, verdade. Mas, ô Uma Diego, aparência mais cadavérica. Manda. eu quero saber, hoje tu trouxe o Jafar, tu já trouxe também Pequena Sereia, e qual foi o outro que tu trouxe semana passada também, que eu me esqueci? Ah, Não não lembro que lembro, tu trouxe. cara. Eu sei que a gente já teve a Dama e o Vagabundo aí, que na verdade foi o Ah, Thiago viu? França que comentou, É. eu acho, né? Cada semana está trazendo um personagem da Disney, ó. Tô gostando, quero ver semana que É, vem.
Verdade, verdade. Eu acho que não é só coincidência, não, cara, porque, né, a Disney que tá por trás de tudo aí, estamos assistindo no Disney Plus, por que não brincar, né, com o que tornou eles mais famosos, né, que são, né, os clássicos da Disney em desenho. Então Mas beleza, vamos pra luta dos bora, bora, Doutores Estranhos, bora, porque vamos lá. essas absorções, né, resultam na luta do Doutor Estranho Supremo contra o Doutor Estranho do Bem, sei lá, né, o que não foi egoísta, né? Para quem não Sim. entendeu, né, como é que existem essas duas pessoas? A anciã, ela meio que subdividiu a realidade em duas versões. Ela utilizou a dimensão das trevas, né, para que duas realidades existissem no mesmo universo. Ela comenta ali, né? Por isso que aquelas realidades estão se destruindo, se deteriorando, né, Diego? E daí a gente não pode ficar também pensando muito no tempo, porque ele vai se tornar meio que relativo aqui, né? Enquanto um viveu Uhum. séculos, o outro ele tinha vivido segundos. Sim, sim, sim. Mas eles estão coexistindo. E de fato, daí o tempo é Isso. relativo, a gente está podendo navegar no tempo, então a gente não tem que mais se preocupar tanto com isso, né? A questão é apenas uma forma de navegar e de se encontrar nesse mesmo universo, né? O tempo começa a ficar muito mais, muito menos, assim, limitador, né? Ele não limita mais a gente, né? Mais uma vez, né, Leandro, mais um elemento que até então não tinha aparecido, né? Mais uma possibilidade inserida nas regras do multiverso, né? Sim, Então, mais uma coisa. magos poderosos, como a Anciã, e obviamente podemos esperar isso do Strange, e também podemos esperar isso da Wanda, né? Pelo menos esses, com capacidade para dividir, né, em duas linhas temporais um mesmo universo, né? Usando a dimensão das trevas bom, existem outras dimensões, né? Então daqui a pouco não apenas a dimensão das trevas, mas outras dimensões podem ser usadas, né? É, Isso se não vier o Kang aí bagunçar mais ainda, né? Isso. né? E lembrando que a Ancia também tinha usado, né, a Dimensão das Trevas, além de usar nesse episódio, usou lá no filme também, né? Que ela usava Pra, pra não envelhecer, até pra isso que drenar deixou poder, isso. deixou o Barão Mordo puto com ela. Ah, E ele resolveu Barão matar Mordo ficou. Resolveu matar todo mundo. Aliás, acho que o Barão Mordo vai aparecer É. em algum episódio, se eu não me engano. Era pra É. ele aparecer. Mas, Tomara, né? Tomara. né? Eu fico pensando que às vezes eu acho que a Marvel ela planta um monte de coisa e não necessariamente ela volta no que ela plantou, né? Então, por exemplo, Uhum, a gente tem aquela cena pós-créditos de Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? O primeiro filme, uhum. a cena pós-créditos, né? Do Abutre sendo preso e encontrando na prisão lá aquele outro prisioneiro que reconhece ele, mas isso não teve continuidade, né? Em É, e nenhum aquele cara filme. é o Escorpião, né? Sim, pois é, mas tipo, será que vai aparecer em algum momento? Bom, agora Cara, eu nesse filme aí tudo é possível, né? acredito muito que ele seja um dos sextetos. Pode ser ele, o Isso. Abutre ou o Mistério, né? Eu acho, na verdade, deve ser muito o Mistério. O Mistério com certeza deve voltar no filme. Ele deve estar por Sim. trás aí, junto com o Duende Verde Sim, ali. Deve ser os também cabeças. acho. Mas Também vamos acho. voltar. Mas o escorpião será que volta? E aí só outra, só pra fechar esse comentário, né, Leandro, de coisas que às vezes a Marvel cria e eu fico com medo de que eles não vão voltar Uhum, mais. É isso. É aquela cena pós-créditos, a última do Doutor Estranho 1, né? Em que o Mordo vai lá e tira, né, o poder lá do Pangborn, né, o uhum. primeiro tratado lá pela anciã, e ele fala assim, né, fala assim, sabe qual é o problema do mundo? Muitos magos por aí. E aí, tipo, parece que ele tá fazendo uma caça aos magos. A gente esperava que ele Sim. fosse voltar para confrontar o Doutor Estranho, mas até agora nada, nenhum boato sequer, assim. Então, fico pensando se realmente isso vai acontecer, né, Leandro? Seria Bom, legal para, né, não deixar essa cena por nada, assim, né? ele tá certo no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ah, então Tenho tá bem. quase certeza que o Shumagorá vai ser o grande vilão desse filme aí, porque a gente Uhum. vai ter a América Chaves, né, que um dos poderes dela é que ela pode ir de realidade em realidade de boa, assim, né? É o poder dela, ela vai de realidade em realidade, ela pode fazer isso, né? E talvez ela que vai ajudar a Wanda a encontrar os filhos, né? Mas vamos voltar aqui pro nosso podcast, a gente tá viajando já. Vamos falar ali o final da luta entre os magos, né? Porque o Doutor Estranho do Mal, ele absorve a cópia do bem, né? E daí é a ruína. Ele consegue o quê? Segundos ao lado da Christine ali, e ele tá numa forma monstruosa, ele assusta ela, né? E ele nem tá se tocando no que ele se tornou, Diego. Sim, sim, sim. É aí que ele vai começar a entender que não, os fins não justificam os É, meios, e ele vai perceber que não adiantou, que foi, na verdade, algo feito com impulsividade, com egoísmo, né? Com, como é que se diz?
foi negligente, enfim, né? Não parou para pensar nas consequências daquilo e até na lógica, né, furada do que ele estava tentando fazer, né? Ou seja, por mais que ele tenha conseguido, digamos, driblar ali o que a Ancia disse, né? É um ponto absoluto, você não vai conseguir passar. E ele falou, não, mas então a gente cria um paradoxo, nada é impossível, tu mesmo me disse isso. Beleza, ele driblou ali aquele impedimento da anciã, né? Então ele conseguiu passar pelo ponto absoluto. Mas na verdade a questão era outra, né? A questão é, tudo bem, tu até pode driblar, mas tu não vai conseguir o que tu quer, porque a consequência é grande demais. E aí foi isso que aconteceu, né? Ele até conseguiu passar pelo ponto absoluto, conseguiu trazer ela de volta, mas por alguns instantes e não adiantou, não valeu todos aqueles séculos e todo aquele empenho dele. Não adiantou. Apenas teve Uhum. alguns segundos ali para se despedir dela. Mas antes da gente explicar o final, Diego, vamos falar um pouco do Vigia? Tu quer começar ou eu Boa, começo por aqui? boa. Eu vou começando devagarzinho, então depois tu Vai, completa aí, que vai. tu acha que tá com mais informação. Eu gostaria de comentar que o Vigia, né, ele tá ficando cada vez mais saidinho, né? Cada episódio ele tá ficando Uhum. mais assim, tô aqui, me nota. Porque no terceiro episódio, pelo que eu me lembro, é a primeira vez em que ele começa a aparecer no fundo dos cenários, né? Que eu achei muito massa. Então a gente tem no terceiro episódio, no episódio ali, né, dos Vingadores não vingando, a gente tem então o Vigia aparecendo direto, assim, no fundo da imagem do cenário, assim, né? Muito visível pra gente, mas como se não tivesse Sim. visível pros outros, vigiando, né? Olhando ali, né? O Watcher, né? Assistindo e tal. Agora, ele tava só olhando. Nesse episódio, ele começou a participar Ah, demais nesse episódio aí. Nesse episódio, ele não tava mais só olhando, não, como ele falou que ia ser, como é o nome dele, Watcher. Não, nesse episódio foi Watcher e Talker, né? Ele falou também. E aí foi falar ali, mas o Doutor Estranho não me daria ouvidos, não me ouviria se eu interferisse, né? Isso quando o Doutor Estranho tá lá absorvendo, né, os seres. sim. E aí daqui a pouco o Doutor Estranho, opa, ouvi alguma coisa, quem é que tá aí? Quem é que tá aí? E aí eu pensei, nossa, mas peraí, né? O Vigia não tá tão longe assim, né? Peraí, ele não É. tá assistindo em casa aí pela TV, pelo streaming. Ele tá, na verdade, ali no camarote, né? Bem pertinho. Porque aí quando ele falou ali, o Strange ouviu. Claro que o episódio prepara um pouco a gente para isso, porque a Anciã fala uma hora assim, ó, Strange, você é sensitivo, né? Você é muito sensitivo, você percebe as coisas. Então o episódio prepara a gente para isso. De certa forma, explica por que outros episódios os personagens não perceberam a presença dele. Mas eu acho que tá muito Sim. além disso, né? E aí a gente tem o final do episódio em que daí sim, tivemos uma conversa entre o Strange, né, loucão lá, e o Vigia, né, conversando com ele. Toca daí, Leandro, o que mais? Não, é isso aí, né? O Doutor Estranho, ele, por ser tão poderoso, né? Ele sentia a presença do Vigia ali, como tu falou, né? E o Vigia, ele fala que não vai interferir para não colocar ali em risco a segurança do multiverso. E daí eu te pergunto, Diego, o Vigia, ele falou, né? Que não pode interferir em nada. Mas ele conversou com o Strange. Isso aí não é interferir de alguma maneira? Já que ele mesmo diz, né? Que Eu nem tu acho que falou, sim. né? Ele tá só pra observar e agora tá conversando. Ele podia se fazer de louco, né? O Strange falar com ele ficar de louco ali. No momento que ele dá papo, Pois é, pra mim ali já não tá mais. Ali para mim ele já tá envolvido. Ele tá envolvido. Porque se sim. tu tá só Isso que eu ia assistindo, dizer. tu não fala, né, cara? Então, assim, eu acho que ele tá se envolvendo, né? Assim, como se ele tivesse gostando do personagem, sabe? Quando tu assiste uma série e tu se envolve Sim. com o personagem, parece que é teu amigo, parece que tu gosta daquele personagem como se ele existisse, e aí tu fica sofrendo com o personagem, e às vezes tu chega a falar com a TV assim, não faz isso. Quando a gente tá vendo um filme, uma série que a gente gosta, é como se o Vigia fizesse isso, só que ele pode falar, e ele foi lá e falou. E ali eu acho que ele tá quebrando um pouquinho aí, digamos que o contrato dele, né? Ele não poderia ter essa conversa, né, com os seres ali, né? Não deveria ter nenhum tipo de participação. Qualquer participação dele, levando em consideração que ele tem uma posição privilegiada de saber o que vai acontecer e de poder ver os outros universos, a fala dele com o personagem realmente ela vai ter um peso muito grande para aquele universo, né? Então qualquer fala Sim. dele realmente vai ter influência naquele universo. No momento que ele começa a conversar, eu acredito que sim, Leandro, concordo contigo, ele já está interferindo e penso também que ele está envolvido. E isso é mais perigoso, né? No momento que ele Sim. está se envolvendo, aí a chance dele interferir cada vez fica maior.
E é isso, né, Diego? O plot de qualquer filme, assim, que tenha extraterrestres, se eles vêm pra Terra, eles começam a conviver com os humanos e eles começam a criar laços, começam a se importar, que nem tu disse, né? E tá muito envolvido ali. E a gente vai ver isso em Eternos também, porque a Cersei, ela é uma deusa, né? Ela é um eterno, ela vai acabar se envolvendo, assim, estando ao lado de humanos e vai acabar gostando dos humanos, né? Então a gente vai ver esse plot ainda muitas e muitas vezes. E com certeza o Vigia de tanto assistir, tá ali, né? Ele quer ser um humano também. Não quer estar sozinho, né, Diego? Ninguém quer estar sozinho. Boa, boa, verdade. Eu tô ansioso pra ver aí, porque pra mim a coisa só tá evoluindo, né? Pra mim a coisa só tá evoluindo. Pra mim, daqui a pouco o Vigia vai estar lutando junto aí, né? Vai ser um dos Vingadores. Boa. Né? Ele que vai ser o Nick Fury, né? Ele vai recrutar todo mundo. Ele tá só analisando, ó, esse cara eu vou Isso. chamar. Mas vamos então explicar o final, Ah, Diego. Vou aqui, ó, porque boa, pra manda aí. mim, aquela hora que ele pede ali pro Vigia ajudar ele, pra mim ele tá sendo verdadeiro, né? Ele mostrou ali arrependimento, né? Ele tá falando que preferia morrer do que ver a Christine e o mundo se destruir, né? Pra mim a mensagem do episódio foi bem simples, né? O egoísmo destrói tudo, né? Tudo que tu ama e além disso, né? Destrói a vida, né? Tudo ao redor, eu diria, né? Tu fica cego, ele ficou cego, né? Ficou cego porque ele tinha algo na cabeça ali que não ia deixar ele feliz, ele precisava trazer a Christine de volta, mas ele não pensou que isso ia afetar todo o resto, todo o em volta, né? Todo o redor dele, todo o universo, na verdade, toda aquela realidade, Diego. Tá. Boa, boa. Não, concordo contigo, é isso aí. Tinha mutado aqui o microfone Sim, para não sim. ficar os barulhos externos. Mas sim, sim, não, concordo contigo. Acho que essa é a visão final aí que a gente tem que explicar do episódio. Dramático, né? Ver ali o É, Doutor Strange ali arrependido, né? Mas aí já é tarde sim. demais. Então aquela E acho decisão, né, que Diego? isso. Aquela Ah, decisão fez como eu disse, né, aquela realidade ela entrou em colapso, né? Aquela realidade se destruiu por egoísmo sim. e ele desfazer, né, como tu falou, o ponto absoluto fez somente aquele Strange corrompido sobrevivendo sozinho. E tá sozinho lá. Ele não morreu. Ele ficou sozinho naquela realidade. Tá num escuro, sei lá. Não sei onde é Uhum. que ele tá. Ele tá no vazio agora, né? Sim, sim, sim. Fica estranho, né? Definir aonde que ele tá É. exatamente. Ficou um pouco difícil de definir, mas é claro que ele tá sozinho lá Porque e ele não que, morre. bom, E ele não morre. deu muito errado, né? O plano dele, né? Deu muito errado. Ele até pode ter vencido o ponto absoluto, mas isso não levou ele ao objetivo dele. Então a questão o objetivo dele era ter trazido Palmer de volta para ter uma vida, né, feliz ao lado dela. Porém, ele só mirou em vencer o ponto absoluto e trazer ela de volta. Ele não considerou os eventos e consequências adjacentes e não considerou que isso era tão maior que seria capaz de destruir o objetivo dele. Esse foi o erro lógico aí na minha visão cometido por ele e que a gente assistiu aí, né, com o Vigia, dessa vez não tão quietinho assistindo. Sim. Então, Diego, vamos. Tem mais alguma coisa pra falar do episódio? Não, cara, do episódio, acho que é isso. Acho que a gente pode finalizar retomando o Vamos. ranking, né, dos Vamos. episódios. Isso aí. E como a gente teve, olha só a discussão que a gente teve. Esse episódio transcendeu, assim, todos os outros. Ele teve o luto, o egoísmo, né? As pessoas quebrando as barreiras para conquistar tudo que eles querem. E o Strange no final ficando sozinho, um final triste, desolado. Mesmo que o do Pantera Negra tenha aquele final com o ego, né? Que talvez seja um final triste, dá a entender que ainda exista algum jeito ali de algum herói surgir e não acontecer que o ego domine o nosso planeta. Nosso não, né? O planeta deles, né? A Terra. Mas aqui não E tem, aquele universo, tá? né? Aqui não tem, Não, aqui acabou. Então, nesse por universo isso que aí eu foi acho trágico que mesmo. vamos tentar entrar em um acordo. Por isso que eu acho que a gente tem que colocar em primeiro lugar esse episódio. Não, bora lá, vou concordar contigo porque eu gostei demais, gostei demais. Eu gosto de pensar assim, ó, se eu fosse dar play agora num episódio, em qual episódio que eu iria ver? Eu iria ver o episódio 2 ou eu ia ver o episódio 4? Eu ia ver o episódio 4, porque é o que eu É, gostei mais. Eu adoro o Doutor Estranho, adoro ver ele e o episódio respeitou isso, trouxe bem ele. Então, vamos lá. Primeiro lugar no ranking dos melhores episódios de What If, episódio 4 do Doutor Estranho. Segundo lugar, Leandro, acho que ficamos com T'Challa como Pantera, né? Pantera. Pantera e Isso. Star-Lord.
Isso. Terceiro lugar, acredito eu que é o episódio, né? E se os Vingadores não vingassem, né? Não Isso. tivessem sobrevivido. E então, em quarto lugar, sem demérito, apenas em quarto, porque os outros foram melhores, Ah, o episódio, né? E se o Capitão América desse lugar e tivéssemos a Capitã Britânia, a Capitã Carter. isso mesmo. Então comentem, vão lá no nosso Instagram, no @nerdversocast, e comentem se vocês concordam com a gente, se discordam, mandem mensagem aí e vamos bolar um ranking, cada um mande o seu próprio ranking pra gente. Boa, a gente quer saber o que vocês acharam, se vocês concordam, se esse é o ranking de vocês, qual é o ranking de vocês. Também podem mandar, se quiser, a nota de vocês para o episódio, para que a gente possa uns ver aí as notas e os rankings dos outros aí, até daqui a pouco repensar, de repente, a nosso posicionamento. Mas é isso, então, esse episódio acho que está agora chegando realmente ao fim. Leandro, alguma última consideração, alguma última fala? Não, é isso mesmo. Obrigado a todo mundo aí que tá sempre junto com a gente, ouve nosso podcast, assiste nossos vídeos no YouTube. Não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal que a gente está começando aí. Estamos colocando os vídeos aos poucos, está tentando deixar cada vez com mais conteúdo no nosso canal. E essa semana, logo, logo, estamos voltando com um podcast novo em alguns dias aí, Diego, né? Porque tem Shang-Chi chegando, Sim, a gente vai ver o sim, sim, filme sim. e vamos Sim. comentar. Sim, sim, a gente está gravando esse podcast na quarta-feira de estreia de What If, e então na quinta-feira, dia 2, né, de setembro, estreia oficial, né, assim, para nós meros mortais, né, assim, né, tirando aquela galera da crítica que já assistiu ou quem correu para ver a pré-estreia, então estreia para o grande público Shang-Chi, filme que promete entregar muita coisa, filme que traz então o primeiro lutador de artes marciais, assim, da Marvel Studios, né, tirando o Punho de Ferro, que infelizmente, né, não teve uma aparição tão legal, né, na série da Netflix. Estamos Verdade. ansiosos e com certeza vocês encontrarão logo na sequência do filme um podcast cheio de referências. Cuidado, né? Quem não viu o filme ainda, espera um pouquinho para não ter spoiler, mas para quem já viu e vai ficar com a cabeça explodindo, vem ouvir o nosso próximo podcast sobre Shang-Chi. Logo, logo já vai estar disponível para vocês. Acho que é isso, Leandro. Vamos se despedir então da galera. Desejo para vocês uma ótima noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, assistindo esse podcast. Recebe o nosso abraço. Mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Te inscreve no canal, segue no Insta, ouve no Spotify e fica ligado para as próximas produções aqui do Nerdverso Cast. Valeu, galera. Tchau, Isso tchau. aí, pessoal. Tchau, tchau.